Olá pessoal, nós vamos aqui para mais uma aula. Vamos tratar agora no sétimo ano, aula no sétimo ano, sobre o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, certo? Como você observa aqui. Mas antes de adentrarmos o conjunto dos números inteiros, vamos entender um pouco como é que nós temos a percepção dos números negativos, ok? Então, muito importante termos essa ideia dos números negativos, certo? Então, vejamos aqui. Então, vamos pegar a ideia aqui de um termômetro, né? Nós observamos aqui. O termômetro serve para medir a temperatura, né, de determinado ambiente ou de um corpo. Então, existe temperaturas, certo? Em determinados ambientes que precisam de uma medição bem precisa, né? E aqui, por exemplo, existem temperaturas altas, né? Temperaturas altas, que nós temos 60 Fahrenheit, o 20 aqui, 20 Celsius, certo? Então, quando a temperatura ela é baixa, né? Baixa, certo? Abaixo de zero, a temperatura está abaixo de zero, então se diz que a temperatura é negativa, certo? Por exemplo, se a temperatura aqui, esse termômetro dela desce aqui, chega a zero, abaixo de zero, então a temperatura é negativa. 5 graus abaixo de zero, 10 graus, 15 graus abaixo de zero. Se for acima, está muito quente, né? Acima de zero, vai esquentando, né? 37 graus, né? Temperatura. 40 graus de febre já é realmente absurdo, já, né? 41 já, então vai ver com 42 pé na cova, né? Então, para termos ideia do número negativo, é só pensarmos aí na situação de um termômetro. Acima de zero, a temperatura vai cada vez mais se elevando, sendo positiva. Abaixo de zero, vai ficando negativo. Aí daí nós temos uma ideia do número negativo. Outra situação para vislumbrarmos a ideia do número negativo é a questão das altitudes. A altitude, o ponto de referência vai ser acima do nível do mar, positiva, abaixo do nível do mar. Por exemplo, o Pico Everest é uma altitude extremamente elevada, certo? É o monte considerado a maior altitude da Terra, chegando aí a 8.844 metros de altitude. Então, esse pico aqui, ó, como você observa aqui, deixa eu só pintar ele aqui, dessa cor verde. Aqui, ó, esse pico aqui, ó. Vendo aqui, ó? Estou pintando de verde. Então, na verdade, é um pico muito elevado na sua altitude, considerado o maior aí do planeta Terra. E altitudes abaixo do nível do mar, nós temos aí essa cidade aqui, ó, essa cidade na Holanda, não é isso? Essa cidade aqui, aquele verde que eu estou pintando, na Holanda, ou seja, 1 metro abaixo do nível do mar. Então, temperatura negativa, certo? Aqui nós temos a temperatura positiva. Então, essa segunda situação, quanto à questão da altitude, a altitude acima do nível do mar, positiva, né? Abaixo do nível do mar, negativa. E outra situação para nós termos ideia do número negativo é a questão do saldo, né? O saldo positivo, o saldo negativo das contas bancárias. Então, são essas três situações. Bom, mas nós estamos estudando aqui o conjunto dos números inteiros. Temos aqui apenas um detalhe para compreendermos a ideia do número negativo. Então, nós temos aqui, numa reta numérica, né, ó, o conjunto dos números, certo? Pega aqui, ó, os números inteiros, certo? Então, aqui nós temos o zero, olha. À esquerda de zero nós temos números negativos, e à direita de zero nós temos números positivos. Então,
Aí sentiu-se necessidade de colocar os números negativos para fazer determinadas operações que os naturais não permitiam. Então se criaram o conjunto dos números inteiros, representados, repito mais uma vez, por a letra Z, certo? Aqui, ó, na grifada. Um dado interessante também que precisamos ter, por exemplo, no estudo dos números inteiros, nós temos os números simétricos, né? Por exemplo, qual é o simétrico de 2? O simétrico de 4. De 4. O simétrico de 4, no caso, aqui é menos 4. Então, o simétrico aqui é mais 4, certo? O simétrico de mais 7 vai ser, de menos 7, vai ser mais 7. Ok? Então, o simétrico, o número oposto, ou o maior valor absoluto, né? O módulo vai ser justamente a distância deste número, essa é a distância desse número a sua origem. Então, o módulo ele é indicado, certo? O módulo de menos 5 é indicado por duas barrinhas assim, ó, verticais. O módulo de 5, ele é 5. Ou seja, o módulo é a distância do número até a sua origem. Então, daqui, deixa eu pegar aqui, é a distância do número, certo? Vou pegar aqui desse número até a sua origem. Então, isso aqui é chamado de módulo, certo? Ok? A distância do número até a sua origem é chamada de módulo. Então, sempre vai se aproximando a zero, o número vai ficando menor do que... seja, se aproximando do zero, vai ficando sempre um número maior, certo? Então, são particularidades do conjunto dos números inteiros, ok? Vamos aqui sair dessa apresentação aqui e vamos seguir em frente. Então, nós temos aqui o conjunto dos números inteiros, certo? Os números negativos e positivos aqui, ó, nesse quadro aqui. Já mostrei o módulo, o valor absoluto de um número, certo? É sempre representado por essas duas barrinhas aqui, certo? O módulo, valor absoluto, o módulo de menos 7, certo? Vai ser 7. O módulo, valor absoluto de um número sempre vai ser positivo, certo? E ele é representado por essas duas barras aqui. Então, o conjunto inteiro representado na reta numérica já está aqui, certo? Vamos aqui passar. Nota importante, o conjunto dos números naturais está contido, os inteiros, o inteiro está contido, certo? Em Z, ou seja, no conjunto dos números inteiros. Reta numérica dos números negativos e números positivos, eu destaquei aí, certo? E agora os subconjuntos especiais do conjunto dos números inteiros. Nós temos aqui, quando aparece o asterisco, indica que o zero está excluído. Então, nós temos aqui o conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, não aparece o zero. Conjunto dos números inteiros não negativos, só os positivos. Conjunto dos números inteiros não positivos, só os negativos, né? Conjunto dos números inteiros, asterisco, positivo, só são os números positivos. Conjunto dos números inteiros negativo, só são os negativos. Então, esses são os subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Ok? Então, nas próximas aulas, a gente dá sequência ao conteúdo. Mas o conjunto dos números inteiros, ele é representado na reta numérica, à esquerda de zero, os negativos, e à direita de zero, os números positivos. Ok? Então, até a próxima.